Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 23. Jesus, ele vai censurar os escribas e os fariseus, ele vai pegar pesado com essa turma de religiosos da sua época. Jesus, ele diz no versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. E ele diz, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis. Observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus, os saduceus, os escribas eram os protetores da lei, da Torá, das escrituras naquela época. Só que eles tinham perdido a essência daquilo que era a escritura. Eles tinham começado até bem, alguns séculos antes, defendendo a lei para que o helenismo, para que a cultura grega não sobrepujasse a cultura judaica, mas eles se perderam em tudo aquilo e se tinham se tornado aquilo que Jesus vai chamá-los de hipócritas, como Jesus vai começar a dizer daqui a pouco acerca deles. Então Jesus está dizendo, façam o que eles estão falando para fazer, mas eles não fazem direito, eles não fazem as coisas que precisam ser feitas. Jesus explica no versículo 5 que eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem longos filactérios e alargam as franjas de suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. A maneira deles se vestirem era algo para chamar a atenção, era para que todos olhassem para eles e os considerassem homens santos, mas na verdade os seus corações estavam longe disso. Jesus estava dizendo que não era necessário querer os primeiros lugares. Na verdade, no versículo 11, Jesus explica que o maior entre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós temos que viver em humilhação, nos exaltar. Não é aquele que for humilhado que vai ser exaltado, é aquele que se humilhar, se colocar em humildade, colocar o outro como superior a si mesmo, esse aqui será exaltado. E Jesus começa a chamá-los de hipócritas. Ele vai dizer no versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus começa agora a condenar as obras daqueles homens. Eles fazem as coisas todos com propósitos ilícitos por trás, todos com pensamentos de poderem usufruir o melhor, não em amor ao próximo, mas por amor a si mesmo. Mas abaixo Jesus vai dizer no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizem mais a hortelã, o endre, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Eu estava dizendo que eles eram minuciosos ao dar os seus dízimos ali das menores sementes daquela época, hortelã, endre, o cominho, mas eles desprezavam a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Eles desprezavam aquilo que era o mais importante, eles não amavam as pessoas. Nós vimos durante a leitura de Mateus que tantas vezes eles ali condenaram Jesus por ter curado alguém no sábado, por ter ajudado alguém. Ao invés de se alegrarem com aquilo, eles ficaram ali perplexos e queriam condenar Jesus por isso. E Jesus vai explicar para ele, vocês precisam limpar o interior de vocês. Olha o que diz o versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Nas leis cerimoniais dele, eles lavavam tudo minuciosamente. Nós já falamos sobre isso mesmo nesse livro de Mateus, mas o seu interior estava sujo. Jesus os chama mais embaixo, no versículo 27, de sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade, diz o versículo de número 28. Mas abaixo Jesus vai dar para eles outro adjetivo, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação no inferno, diz o versículo 33. Jesus mostra que esses homens, vivendo dessa maneira, estão condenados ao inferno, porque os seus corações estão longe dele realmente. Por fim, Jesus vai lamentar aqui sobre a própria cidade de Jerusalém. Ele já antevia ali, depois de 40 anos depois de sua partida, a destruição daquele povo. Por isso ele chora, ele lamenta sobre ela. Jerusalém, Jerusalém, diz o versículo 37, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos com a galinha, ajunta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficar-vos-á deserta, porque eu vos digo que desde agora
agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava ali profetizando e antevendo a destruição daquele povo. Eles sim matariam Jesus, ele sim seria crucificado, eles fariam aquilo, tudo que quisessem com o Filho do Homem, com Cristo, com o Senhor, com o Pai Eterno, mas o fim dele seria muito triste. Infelizmente, nós sabemos o final, nós já sabemos como a história vai continuar. Eles não se arrependem, eles vão levar Jesus ao final, mas Jesus ele está condenando aqueles homens, que nós não sejamos como eles, que nossas obras não queiram ser feitas diante dos homens, mas diante de Deus, para que ele, somente ele, possa ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de estar compartilhando, curtindo, se inscrevendo, levando adiante a mensagem do Senhor, para que todos possam ouvir e saber que precisam se converter ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.